Salve rapaziada, eu tô de volta e eu sei que vocês estavam com saudade, meus queridos. Eu vim aqui trazer uma obrinha nova. Eu vou fazer o seguinte, tem umas obras sendo lançadas e aí eu vou trazer todas essas obras. Se o vídeo for bom e se vocês gostarem, eu continuo. E se você gostar, curte, comenta qualquer coisinha pra ajudar no engajamento, hypar o vídeo também. E sem mais enrolação, vamos dali. A história começa com algumas manchas e ketchup e alguém correndo. Um jovem de cabelo azul começa a suspirar pesadamente enquanto foge. Aparece uma mensagem sinistra mandando ele virar à esquerda, pois ele não deve pular a janela e lembrar de seguir as regras fielmente. Aparece então nosso protagonista dizendo que ele acabou de assaltar um banco, então por que diabos ele seguiria as regras? Lá atrás vem uns monstros mandando ele parar e outro dizendo pra pegar logo ele. O protagonista diz que eles vão te alcançar desse jeito. Observando o cenário e várias portas, o protagonista pensa que não dá pra pensar em mais nada naquele momento. Todo confiante, ele olha pra janela e começa a correr e o protagonista diz que se quebre as regras, tá ligado? E aí ele pula da janela falando que é isso aí mesmo. Fazendo um pose de super-herói, o protagonista comemora dizendo que ele havia conseguido. E nesse momento a janela quebra e um soco vem em sua direção e ele fica sem entender nada. O soco acerta o protagonista, era pra acertar no rosto, mas acertou nas costas, não sei porquê, já que ele tava virado pra parte da janela, né? Mas tá bom. O protagonista é mandado voando, meu amigo, porque é isso aí, né? Tá cuspindo ketchup e o otário não conseguiu. Lá vem um cara grandão. Um cara não, isso aqui parece mais um vampiro, sei lá, um humanoide, não sei o que é isso aqui não. Ele vem chamando o nosso protagonista de humano, falando que ele violou as regras e por isso a morte dele é o destino certo. O monstro também diz que ele deve se transformar em sua comida. Lá ele, o protagonista, colocando a mão no peito, quase tendo um ataque cardíaco, fala que aquilo é uma maldição. Ele começa a se lembrar de outras coisas, falando que seu nome é Shenmue e ele sobreviveu a traços e barracos por 5 anos desde que o apocalipse sobrenatural começou na Terra. Ele diz que ele sempre foi cauteloso, se escondendo por todos os lados, mas no fim as anomalias te encurralaram em um beco sem saída. Ele também pensa que por mais assustadoras que as entidades fossem, elas também gostavam do dinheiro, tanto quanto os humanos, ou seja, as moedas fantasma. Ainda em seus pensamentos, ele fala que então, para se livrar daquela vida miserável, ele decidiu arriscar tudo e usar seu anel espacial de nível épico que conseguiu para assaltar um banco do submundo. Mano, mas aí tu já tá na merda, tu vai tentar roubar um banco do submundo se você não pode quebrar as regras, é um negócio meio contraditório, né? Aí tu foi merda. Lembrando dele sendo esmilirado, o protagonista fala que é uma pena que durante a fuga ele foi encurralado e quebrou as regras e perdeu tudo no último instante. Mas também, né, você pensou assim, menos do que zero. Sendo jogado num poço, o protagonista diz que ele não aceita aquilo de jeito nenhum. Ele começa a lutar falando que ele não se conforma de jeito nenhum com aquela situação. Mas você não tem que se conformar com nada não, meu amigo. Mas é nesse momento que o filho chora e a mãe não veio, porque o anel começa a brilhar, meu filho. Vários corvos começam a voar, sei lá, sobre o céu vermelho e é isso aí. O protagonista começa a se ver em um lugar muito estranho, porque a lua tá muito vermelha. Vamos parar então para um corredor que parece muito o corredor de uma escola, e eu não sei se é o corredor de uma escola, mas eu creio que sim. Nesse momento, o protagonista acorda assustado e ele tava tirando um belo cochilo em sua cadeira. Assustado, ele se pergunta o que diabos era que tava acontecendo naquele momento. Se levantando, ele se pergunta se será que ele renasceu. A galera começa a fofocar, perguntando se eles ficaram sabendo que alguns cenários sobrenaturais apareceram ali na sua cidade. Uma garota diz que ouviu sim, e fala que diz que quem quebrar a regra sofre punições severas, e se tiver sorte, perde somente os braços ou as pernas, mas no pior dos casos, a morte é certa. O protagonista se pergunta em seus pensamentos como assim cenários sobrenaturais apareceram, pois ele fala pra não dizer que, olhando pro calendário e vendo que era dia 31 de dezembro de 2024, ele pensa que aquilo realmente aconteceu. Abaixando sua cabeça, ele pensa que é isso mesmo, pois ele voltou para o momento exato em que o apocalipse sobrenatural começou na Terra. Ele também diz que ele vai ter que viver aqueles dias aterrorizantes de novo desde o início, e isso é muito complicado. Ele começa a se lembrar de uns monstros milianos humanos, meu amigo, né, fazendo uma janta, tirando um ketchup do braço do cara. Olhando pra sua mão, ele se pergunta se isso dali é realmente o que ele acha que é. Impressionado, ele fala que aquele é um anel espacial que ele conseguiu na outra vida, e ele pergunta se será aqui. Olhando para dentro do anel, ele pensa que todas as moedas fantasmas do banco do submundo estão ali dentro, então ele realmente conseguiu roubar o banco e ainda voltou no passado. Comemorando, ele fala que entendeu e diz que parece que nessa vida ele finalmente vai poder fazer as coisas do jeito que ele sempre quis. Sorrindo, parecendo um pescotapa, ele fala que se não te falha a memória, o primeiro cenário sobrenatural de Jiang Cheng vai aparecer bem ali na sua escola. Aparece então a mensagem daquele sistema boladão falando pra todos prestarem atenção, pois a missão sobrenatural do refeitório da meia-noite vai começar em breve. A garota que tava ali do lado se pergunta o que diabos era aquilo que tava aparecendo na sua frente. A mensagem diz que ela foi selecionada pra ser uma garçom no refeitório da meia-noite. Essa é uma missão sobrenatural refeitório da meia-noite. Ele pede pra que por favor todos eles vão para o refeitório da meia-noite como garçom qualificado, atrasos não serão perdoados. Por isso eles devem chegar no local na missão antes das 12 horas. Uma das garotas fica extremamente assustada perguntando como assim uma missão sobrenatural, pois
ela não queria ir. Alguns jovens começam a correr e sair da sala pedindo por socorro, mandando eles fugirem também, pois eles não querem ir para aquela missão. Mas no meio disso tudo, vem uma pessoa caminhando calmamente e vocês sabem quem é. O nosso protagonista caminha em direção àquela menina que tá dizendo que não queria morrer, e ela pergunta será que ela só não pode ir para aquele lugar. Se virando, o protagonista diz que aconselha que ela siga as regras, pois entrar no cenário sobrenatural pode ser perigoso, mas pelo menos há uma chance de sobreviver. Ele também diz que se ela se atrasar, ela será apagada imediatamente, mas cara, aí também as regras é muito perversa, né? E a garotinha chorando não consegue dizer nada, mas é isso, ou vai ou morre. Caminhando, o protagonista pensa que o refeitório da meia-noite, se ele se lembrar bem, é um refeitório que tem muito potencial e vai ser bem útil no futuro. Ele começa a sorrir, falando que finalmente a sua primeira chance apareceu. Caminhando e sorrindo, todo elegante, ele diz que para dominar esse apocalipse, ele vai começar comprando aquele lugar. A mensagem aparece falando que a meia-noite se aproxima e os garçons atrasados serão apagados em 3, 2, 1 e o apagamento foi iniciado. E é isso, meus amigos, não tem o que fazer. A galera que tava correndo vai todo mundo aqui ser apagado pelo Zeno. Apenas 4 dos estudantes foram lá pra frente do refeitório no horário certo. Aquela garota que o protagonista aconselhou diz que está com muito medo e ela começa a suspirar pesadamente. A outra amigona de cabelo vermelho gruda seu respeitão no protagonista e fala que está com muito medo e pergunta se tem como ele te proteger. O protagonista, que é todo Red Pill, Giga Cherry Pro Max, tira o braço dele, meu amigo, jogando a mulher pra longe, se virando e chamando ela de moça. Ele pergunta quem é ela, mandando ela ficar longe dele, pois ele não é fácil assim. E a nossa amigona, toda estressada, mas coradinha, chama ele de miserável. Nesse momento, aparece alguém saindo de dentro do refeitório, mandando eles fazerem silêncio imediatamente. Aparece então a entidade dizendo que ela é uma gerente do refeitório da meia-noite. E rapaz, até que é bonitinha, não tem esse negócio aqui não. Se vir, aparece então a loirinha do sonho de geral aqui, falando que elas têm 3 regras ali. A primeira é que quem consome ali é um cliente valioso. A segunda é que todos os funcionários devem satisfazer as demandas dos seus clientes incondicionalmente, incluindo ela. Na verdade, essa ainda era a primeira, pois a segunda é proibido danificar itens do refeitório, e caso contrário haverá uma punição. Levantando seu rosto, ela fala que a terceira é que não é permitido sair do refeitório durante o horário de trabalho. Isso aqui é CLT mesmo, né? Só que aqui a gente ainda tem aquela opção de 1 horinha de almoço, ou meia horinha de almoço, ou nada, né? Tem CLT que não pode ser. Já dentro do refeitório, ela fala com um nobre cliente pedindo desculpa pela sua demora. Um rapaz, um monstro, uma entidade, não sei o que é, porque tá de costa, pergunta qual é o motivo da demora. E virando ela um velho narigudo feio pra caramba, dizendo que ele quer comer, então por isso ela deve adiantar o lado. Nesse momento, uma amigona, que eu não sei nem de onde foi que saiu essa mulher, toma um susto, porque se for aquela de cabelo vermelho, mudou o cabelo dela do nada. A gerente manda a amigona calar a boca e respeitar o seu cliente. Abaixando a cabeça, a gerente fala que ela pede desculpa e por isso ela vai cuidar daquilo imediatamente. A gerente, chamando os guardas do lugar, manda levar ela embora, pois ela vem incomodar o seu cliente. O velho narigudo, que também tem uma orelha do tamanho do caramba e o cabelo espetado de Goku nível 3, manda servirem os pratos. O protagonista, juntamente com a outra garota, manda ele aproveitar a refeição, e é um monte de prato feio e nojento. O cara começa a comer uma coxa de galinha que não parece de galinha porque é roxa, então provavelmente é de outro monstro. A nossa amigona de cabelo vermelho, então é aqui que ela tava, começa a querer vomitar, falando que aquela comida é muito nojenta. Aquele gnomeu com nariz gigante manda aquela menina ir até ali e limpar sua boca. O bichinho é feio, mas parece que ele é baixinho. Nossa amigona de cabelo vermelho diz que ela não quer ir, pois ela não quer chegar perto daquela comida horrorosa de jeito nenhum. Agora que eu reparei que o protagonista foi o único homem que teve coragem de ir, porque teve 3 mulheres e ele só, porque o resto dos guris tudo fugiu, né? O protagonista foi o único. O capítulo começa com aquela mina de cabelo vermelho tremendo e segurando o nosso protagonista, pedindo para que ele, por favor, te ajude. Tirando sua mão pela segunda vez, o protagonista pergunta por que ele iria, sendo que o cliente havia chamado por ela. Abaixando sua cabeça, ela pensa que é uma droga, pois nem seu charme tá funcionando. Rapaz, mas ela é uma amigona mesmo, e mostrando sua abundância e limpando a boca do cliente, ela pergunta se assim está bom. O monstrão vem com uma nota oferecendo para ela, dizendo que estava muito bem, e por isso ele estava te oferecendo uma gorjeta. Ela fica muito feliz, perguntando se isso dali é para ela mesmo, e é uma notinha até que legalzinha, né? Uma notinha com, sei lá, rapaz, um símbolozinho meio peculiar. Nessa parte aqui não faz muito sentido, porque as outras 2 alunas ficam muito impressionadas, dizendo que elas não acreditam, pois aquilo é moeda fantasma. A de cabelo verde diz que ela ouviu falar que moedas fantasmas são extremamente raras, e ela também ouviu dizer que até entidades podem pegar leve se você tiver um dinheirinho. Ela começa a falar que ela ficou sabendo que o Ricasso gastou 1 milhão só pra conseguir 10 moedas fantasmas, e então não é novidade esse negócio acontecendo no mundo, né? Ela também fala que quem diria que uma entidade daria 10 moedas fantasma de gorjeta só de uma vez. Olhando para o nosso protagonista com a cara de psicopata, ela pensa que ainda bem que não deixou aquela oportunidade pra ele, pois agora ele deve estar muito arrependido. Aquele cliente fala que terminou de comer e pede pra que ela, por favor, leve seu prato também. A nossa amigona vem de lá pra cá, toda felizinha, dizendo que não tem problema nenhum, chamando ele de nobre cliente. Só que esse nobre, que não é nada de nobre, bota o pé pra nossa amigona cair. Lá vai ela, meu amigo, botando respeitão no chão e quebrando o prato. O pescotapa diz que ela é bem desajeitada,
irritada e fala que agora ela vai ter que pagar pelo aquele prato. Apontando para o cliente, ela diz que ele fez ela cair de propósito. Lá vem então alguém pegando no braço da nossa amigona. Isso aqui tá parecendo até obra feita por IA. É a nossa gerente loirinha falando que mesmo que o cliente esteja dificultando as coisas, as regras são claras. A nossa amigona diz que ela paga, pois ela vai usar as moedas fantasmas para pagar pelo prato. E lá vem a nossa gerente com a cara de pesco-tapa perguntando se ela tem certeza que vai gastar o dinheiro daquele jeito. Com o pescoço maior que tudo, com a boca aberta, ela diz que tem certeza sim e começa a oferecer o cash. O protagonista fala que isso é uma idiotice, pois ela acabou de jogar a última chance dela de sobreviver, pois ela não vai sair dali viva agora. Irritada, ela pergunta pro protagonista por que ele tá falando besteira, pois ela havia pagado o prato. A gerente diz que ela sente muito, mas o preço do prato do refeitório é de 20 moedas fantasmas e esse dinheiro dela não é suficiente. A nossa amigona diz que isso é impossível, pois aquele dinheiro vale 1 milhão lá fora, então como assim não dá pra pagar um simples prato? A gerente, que tá parecendo uma medusa, se aproxima, dizendo que elas não dão a mínima para o dinheiro que os humanos usam. Fazendo uma cara de pescotapa, a gerente pergunta como ela deveria punir a garota, e ela, tremendo muito, diz que não quer morrer de jeito nenhum. Ainda tremendo, ela diz que não quer morrer e ela pede para que alguém te ajude. O cliente, sorrindo, fala que ver aquelas expressões de medo no rosto dos humanos é muito divertido. Na minha cabeça, então, ela agradou o cliente, né? Então, uma regra, quer dizer, as regras não podem ser quebradas, né? Então, uma coisa não anula a outra, não sei o que é que acontece. Aquele monstro pergunta quem ele deve escolher para te servir agora, e as duas amigonas lá diz que não quer. Uma diz pra não escolher ela e a outra diz que também não quer de jeito nenhum. Chamando pelo nosso protagonista, ele questiona se ele não tem medo. O nosso protagonista, todo gigatinha de Pro Max, pergunta por que ele estaria com medo daquele feioso. O monstro diz que então vai ser ele mesmo, mandando o protagonista ir recolher aquele prato e aquelas 10 moedas fantasmas serão dele. A nossa amigona chama pelo Shenmue, que é o nosso protagonista, dizendo pra ele não ir, pois ele quer machucar ele também. E o protagonista pede pra ela não se preocupar, pois ele tem seus métodos. Se aproximando, o protagonista pergunta se é só pra pegar o prato pra ele. Rapidamente, o protagonista toma a moeda da mão do cara que ele nem consegue ver, meu amigo. Mas aí o que é que ele faz? Ele joga o prato no chão, porque o nosso protagonista é todo gigachad. Eu acho que ele jogou a nota também, né? Não sei. Porque eu tô vendo bem no cantinho ali, né? Um negocinho apagado. Eu acho que ele jogou a nota junto com o prato. O prato cai no chão, está racha tudo. E é agora que o nosso protagonista vai falar que ele tem o cashback. Todo mundo fica impressionado e assustado, perguntando como ele teve coragem de fazer aquilo, rapaz. Nosso protagonista diz que eles vão parar de perder tempo naquele momento e pular logo pra próxima parte. Aquela amigona lá de cabelo vermelho começa a ir igual uma pescotapa, falando que o dinheiro dele também não é o bastante pra pagar e por isso ele deve se preparar pra morrer igual ela. Eu não sei porque é que ela tá comemorando não, porque se ela vai morrer também, por que tá comemorando? Eu não sei, é só pra ver a outra pessoa se lascar junto com tu. A gerente vem de lá pra cá que você sabe que se caísse na minha isca seria peixe. Ela fala que o protagonista danificou os itens do refeitório, então por isso ele tem duas opções, ou paga ou morre. O nosso protagonista diz pra ela não ter pressa e fala pra que por favor ela te traga uma porção de amendoins de 10 moedas fantasmas, pois ele vai comer ali mesmo. Ele pega aquela moeda lá, rapaz, que o cara deu pra ele e oferece pra gerente, e a gerente se pergunta o que é que ele quer dizer com aquilo, mas você já entendeu aqui que o protagonista burlou o sistema, né? O protagonista diz que as regras dizem que qualquer um que consuma ali se torna cliente do refeitório, e que nenhum funcionário pode recusar as exigências de um cliente, não é mesmo, meus amigos? O protagonista diz que, portanto, ele se decidiu se tornar um cliente, e a sua exigência é não pagar a indenização, caralho, mas o cara burlou o sistema com o próprio sistema, tá vendo isso que ia ser foda? Aquele Conde Drácula lá com a mistura de Goku de Super Saiyajin nível 3 fica sem acreditar no protagonista, mas é errado, a gente sabe que ele não tá. A gerente, que mudou de atitude com o nosso protagonista, pega a nota e diz que ele é um cliente muito inteligente. Sorrindo e toda fofinha, e eu já falei que se cair na minha isca é peixe, ela pergunta se ela pode saber o nome do nosso queridíssimo. O nosso protagonista diz que ela te lisonjeia e ele se apresenta como Shenmue. Aquela amigona de cabelo vermelho pergunta o que aquela mulher estava fazendo, mandando ela ser rápida e mandar o nosso protagonista de Vasco, pois ele quebrou um prato também. A gerente, que eu não gostei desse olho fundo dela escuro não, diz que parece que ela ainda não entendeu, pois o senhor Shenmue usou as regras ao seu favor para encontrar uma maneira de passar sobre o teste. Ela fica extremamente surpresa e ela pergunta como assim ele conseguiu passar. Colocando a mão no respeitão, ela diz que ela também consegue consumir, por isso ela quer ser uma cliente. A gerente cruza seus braços falando que ela já tinha confirmado com a garota agora há pouco e não há segunda chance. Ela fica com a cara de boca, perguntando como é que aquilo pode acontecer, então ela realmente falhou no teste. E virando para o nosso protagonista, a gerente pergunta para o Shenmue se ele tem mais algum pedido. Nosso protagonista diz para ela por favor chamar o dono
dono daquele refeitório pra ele. Levantando sua mão e deixando todas elas surpresas, ele diz que ele quer comprar aquele refeitório. A gerente fica um pouco desconfortável, perguntando se ele não está brincando, pois embora a receita do seu refeitório realmente tenha caído ultimamente, para comprar seria necessário pelo menos alguns milhares de moedas fantasmas. O protagonista coloca a mão no bolso e diz que é claro que não está brincando, e diz que contanto que ela te ajude a encontrar um novo dono, e ele puxa, meu irmão, um macetão de notas, falando que ali vai ser a gorjeta dela. Ela fica toda coradinha, dizendo que ali tem 30 mil moedas fantasmas, isso é demais. O cliente lá, Goku nível 3, só que da Deep Web, começa a perguntar quanto, e a outra fala, como ele tem 30 mil moedas dessas? A gerente, sorrindo e toda coradinha, pensa que aquele dinheiro equivale a 2 anos do seu salário, e por isso ela pensa que ele é um ricaço disfarçado. Aquela amigona de cabelo vermelho chama pelo Shenmue, falando que ele tem um monte de dinheiro, então por que diabos ele não te ajudou agora há pouco? Ele diz que eles não são parentes e muito menos amigos, então por que diabos ele deveria ajudar ela com alguma coisa? A gerente, chamando pelo Shenmue, diz pra ele aguardar um momento que ela vai chamar o chefe agora mesmo. Sorrindo, nosso protagonista diz que não tem problemas nenhum e que ele vai esperar bem ali. Se virando e com a cara de pescotapa, a gerente diz que quanto àquela que violou as regras, terá que aceitar sua punição. Ela começa a ser puxada e chamando pelo nosso protagonista, ela diz que estava muito errada. Ela tá sendo arrastada pelo segurança, meu amigo, e ela diz que não quer ir de Vasco e pede pro protagonista, por favor, te salvar. E ela começa a gritar e a gerente tá levando, e a gerente é linda mesmo assim, viu? O cliente que tava lá dentro chama pelo nosso protagonista, chamando ele de chefe, pedindo pra que ele não te leve a mal sobre agora há pouco. Um pouco tímido e coçando seu rosto, ele diz que ele acha que bebeu demais e por isso fez aquilo. Shenmue, todo sério, manda ele dar o fora dali, e ele, com muito medo, fala que não tem problema nenhum e diz que já está indo. Ele começa a correr em direção à saída, dizendo que já tá dando um fora, e até as amigonas que estavam lá ficam impressionadas com a velocidade que ele foi embora. Ele começa a se sentar e pede pra que as outras duas se sentem também, e o nosso protagonista tá como, meu amigo? Já é o dono do lugar. A amigona de cabelo amarrado pergunta se elas não estavam no meio daquela missão sobrenatural extremamente perigosa. A de cabelo verde pergunta como é que a atmosfera muda tão de repente quando se trata do Shenmue. E lá vem uns passos, rapaz, que é um passinho muito lindo que provavelmente é a nossa gerente, e o do lado é o chefe. A nossa gerente chamando pelo chefe, eu não sei se ela tá falando sobre o protagonista ou sobre o cara que tá do lado dela. Não, ela tá falando com o cara mesmo, porque ela apresenta o nosso protagonista, como o Shenmue, né, que é o nome dele. Olhando para o nosso protagonista, que o cara aqui tá parecendo um galã de novela, o chefe começa a comemorar e se aproximando do rosto do protagonista, ele fala que então é aquele moleque. Sorrindo, o dono do lugar pergunta se ele quer comprar o refeitório da meia-noite dele mesmo. Caralho, meu amigo, mas o cara aqui é meio feio, mas não, tipo assim, não é tão feio, né? Pros padrões de monstros, ele é um monstro bonito, simpático. Não é que negócio de achar um bonito, sai pra lá, rapaz. Confiante, o nosso protagonista diz que é ele mesmo que quer comprar o lugar. O atual dono começa a se sentar falando que ele tem um bom olho, pois ele já acredita que ele já tenha percebido. O dono diz que embora a receita do seu refeitório tenha caído recentemente, o tamanho e a localização são as melhores. O protagonista fala que de fato, e ele também vê um grande potencial de desenvolvimento ali. Em seus pensamentos, ele fala que na sua vida passada, o refeitório da meia-noite teve um começo fraco, mas depois se tornou um dos maiores hotéis do mundo sobrenatural de uma só vez. Ele pensa que dessa vez ele definitivamente vai garantir esse lugar antes de todo mundo. O atual dono pensa que aquilo é uma maravilha, pois finalmente alguém apareceu para assumir aquela bagunça e ele não pode deixar aquela oportunidade escapar. Chamando pelo Sr. Shen, que é o nosso protagonista, ele fala que o seu preço de venda é um pouco alto e por isso ele não sabe se o cara conseguiria pagar. Sorrindo, nosso protagonista manda ele apenas dizer o seu preço e já foi. Levantando seu dedo, o atual dono diz que ele quer 7 milhões por aquele lugar e se ele pagar, o refeitório vai ser todo dele. A gerente, se aproximando, fala que ele está sendo um pouco ganancioso, perguntando se aquele lugar vale mesmo aquele valor todo. Ela até manda o atual dono olhar para a expressão do Sr. Shen e reparar que aquilo tá um pouco caro, né? O atual dono entra em desespero e começa a pensar que isso é uma droga, pois ele pediu muito alto. Chamando pelo nosso protagonista, ele diz que se 7 milhões não for adequado, eles podem negociar, e o protagonista diz que não precisa. E estralando seus dedos, o protagonista diz que ele oferece 8 milhões, e assim eles fecham o negócio agora mesmo. A gerente fica impressionada, perguntando se ele vai pagar mesmo 8 milhões, e o atual dono diz que ele não está brincando mesmo com ele, né? Porque senão ele ficaria muito desapontado. O prota diz que é claro que não, mas ele tem uma condição pra pagar a mais. E o cara começa a ficar corado, mandando ele, por favor, dizer qual a sua condição. Apontando pra nossa linda gerente, o protagonista diz que todos os funcionários do refeitório devem ficar com ele. E o atual dono não pode levar nenhum embora. A gerente, toda linda e maravilhosa, pergunta o que o nosso protagonista quer que eles façam. Em seus pensamentos, o atual dono fala que de qualquer forma ele já estava planejando dar o fora assim que ele vendesse o refeitório. Ele se pergunta quem se importaria com esses fantasmas solitários.
voluntários, pois é melhor ainda, pois ele não vai precisar pagar os salários atrasados que ele tinha que pagar. Levantando sua mão, ele fala que não tem problema nenhum e ele vai deixar todos aqueles funcionários pra ele. Todo brilhoso, o cara diz que em quanto tempo o Sr. Shen, que é o nosso protagonista, pretende fazer o pagamento, pois assim ele pode preparar o contrato o quanto antes. Estralando seu dedo, o protagonista diz que pode ser agora mesmo, pois ele prefere pagar em dinheiro vivo. Ele faz aparecer uma bolada de dinheiro em cima da mesa e o cara fica impressionado, clamando por Deus. Um fantasma, né? Clamando por Deus, né, meu Deus do céu? Vendo aquelas notas, o cara fala que ele tirou 8 milhões assim, sem mais nem menos. E o cara tá ali já em êxtase, meu amigo. Ele já tá todo louco, querendo vender o lugar. Ele traz o contrato dizendo que é um prazer fazer negócios com o nosso protagonista. Ele pede pro nosso protagonista assinar aquele contrato e assim o refeitório passará a ser dele. O nosso protagonista assina, mas que contratinho feio, parece mais aqueles... Isso aqui não parece nem um contrato oficial, parece que foi todo rabiscado, tá ligado? Escrito à mão. De repente, o contrato começa a emanar uma energia estranha e o protagonista pergunta o que é aquilo. O atual dono diz que ele não deve se preocupar, pois esse é o poder das regras e depois de assinar o contrato, ele se torna o novo dono daquele refeitório. E nenhuma outra pessoa poderá tomar esse refeitório à força, incluindo ele mesmo. O protagonista diz que ele consegue sentir, enquanto a energia começa a circular em sua volta. Ele pensa que esse refeitório gerou uma conexão com ele, assim como um anel espacial. Ele fala que a partir daquele dia, ele será quem ditará as regras daquele refeitório, e já foi. O antigo dono pensa que ele não só vendeu o refeitório que estava quase falindo, como também ele não precisa mais se importar com aqueles funcionários. Enquanto isso, nosso protagonista pensa que por 8 milhões ele conseguiu um cenário sobrenatural que valerá dezenas de milhões no futuro. E enquanto ambos apertam a mão um do outro, eles pensam que eles levaram vantagem. O cara começa a se despedir falando que o nosso protagonista não precisa te acompanhar e por isso ele deseja muita prosperidade aos negócios e por isso ele já tá indo. Se virando, o protagonista diz que agora ele é o dono daquele refeitório, que alterar umas regras. A nossa amigona diz que não tem problema nenhum, pois como ele é o chefe, ele pode alterar as regras como quiser. Olhando para o relógio, o protagonista pensa que já é 12h29, por aí, algum negócio assim, é 12h29. O protagonista diz que ele determina que essa missão sobrenatural terminará exatamente à 00h30. A gerente diz que não tem problema nenhum. Ele fala para nossas amigonas que elas já podem voltar em segurança. A de cabelo amarrado agradece muito ao nosso protagonista e a de cabelo verde diz que se não fosse por ele, com certeza elas não conseguiriam sair dali vivas. Chamando pela gerente, o protagonista diz para ela chamar todos os funcionários, pois eles terão uma reunião em 10 minutos e ela diz que com certeza. 10 minutos depois, aparecem todos ali. O protagonista se apresenta como Shenmue e diz que o antigo dono vendeu o refeitório e todos eles para ele. Ele diz que a partir de hoje ele é a nova autoridade por ali. Os funcionários pensam que dá no mesmo e não importa quem seja, né? Eles já sabem que eles vão continuar sendo tratados como mulas de carga de qualquer jeito. O prota diz que ele sabe que o antigo chefe está devendo meio ano de salário para eles, mas ele é diferente. E estralando seus dedos novamente, aparece um monte de dinheiro. O protagonista diz que ele vai pagar todos os salários atrasados dele e a gerente lhe fará o pagamento daqui a pouco. Eles ficam impressionados, mandando todos prestarem atenção no quanto de moeda fantasma que tem à sua frente. Eles pensam que deve ter pelo menos algumas centenas de milhares ali na mesa. O protagonista diz que contanto que continuem trabalhando para ele, ele garante que o salário será pago em dia todos os meses de agora em diante. Todos eles começam a comemorar falando que é uma maravilha, falando que finalmente ele vai conseguir juntar dinheiro para se casar e o outro dizendo que o chefe é um deus no mundo. Sorrindo, nosso protagonista pensa que finalmente ele conseguiu a gratidão extrema dos funcionários com tão pouco dinheiro e por isso ele tem que agradecer ao antigo chefe por isso. O antigo chefe era um pão duro, não queria pagar salário, não queria pagar nada, não queria pagar refeição, mas meu Deus do céu, também aí fica complicado trabalhar com um cara desse, né? Tá parecendo até a vida atual. O protagonista começa a se despedir dos funcionários que estão pedindo para que ele vá com cuidado. O protagonista pensa que, embora adquirir o refeitório da meia-noite tenha te dado um reforço no poder do cenário, sua força atual é no máximo de um soldado fantasma. Ele pensa que se ele se deparar com entidades de níveis mais altos, ele não poderá escapar do destino de ser morto. E por isso ele diz que precisa de um equipamento de sobrevivência. Do nada aparece um táxi freando absurdamente rápido e o protagonista fala que ainda tem táxi aquela hora. Ele começa a abrir a porta do carro, que é um táxi até bonitinho, roxinho, né? O prota diz pro motorista ir para o condomínio do Wanjang, sei lá onde é isso aí, meu amigo, mas deve ser algum negócio lá na Coreia, Japão, não sei nem se é chinês isso aqui. Ih, rapaz, o protagonista sai de um pra entrar em outro, porque o motorista é um caveirão, meu amigo, uma caveira gigante, né? É um motorista, pronto. O cara começa a adiantar o carro e o protagonista ainda tá calmo na lagoa. Será que ele não viu que o cara não tem cabelo e é só uma caveira? Mas, meu amigo, o cara dá ali um acelerado e ele aperta no acelerador, meu amigo, e vamos que vamos.
Caramba, o cara pensa que embora haja menos carros à noite, essa velocidade está um pouco exagerada. Ele também pensa que além disso, ele sente um leve cheiro de sangue dentro daquele carro. Observando a janela, o protagonista repara que tem marcas de ketchup ali, por isso ele pensa que tem realmente algo errado com aquele carro. Com a cara de nojo, o protagonista pensa que parece que ele entrou por engano em outro cenário sobrenatural móvel, que é o táxi espectral. E a gente já vê que é um carro roxinho cheio de caveiras em volta, que é o táxi espectral mesmo, rapaz. O prota pensa que no apocalipse sobrenatural, os humanos precisam enfrentar 3 grandes ameaças. A primeira é como a missão sobrenatural do refeitório da meia-noite, e os azarados escolhidos devem encontrar uma saída para completar a missão. A segunda são fantasmas cruéis disfarçados de pessoas comuns que vão atraí-lo para os cenários sobrenaturais. A terceira é ainda mais difícil, que é se proteger, porque você nem percebe que entrou em um cenário sobrenatural. E quando você se dá conta, geralmente já é tarde demais e você vai de Vasco, meu amigo. Em seus pensamentos, o protagonista fala que felizmente ele ouviu sobre as regras do táxi espectral na sua vida passada, e desde que você tenha moedas fantasmas suficiente para pagar a corrida, você pode sair em segurança. Ele também pensa que a segunda opção é que caso ele não tivesse dinheiro, ele teria que pular do carro antes dele acelerar. E ele diz que se for idiota e pobre e acabar pegando o táxi espectral por acidente, só restará virar refeição de uma entidade. Sorrindo e fazendo uma cara de pescotapo, o protagonista pensa que quanto maior a tempestade, mais caro é o peixe. O táxi espectral é extremamente rápido e é um ótimo meio de transporte. E enquanto estiver dentro do carro, o passageiro fica imune aos danos de outras entidades. Caramba, mas é muito apelão, viu? Ele pensa que ele tem que arrumar um jeito de conseguir esse carro e contratar aquele cara. Chegamos então na entrada do condomínio de Wanjang. A caveira se vira e fala que eles chegaram e diz que o pagamento ficou em 10.000 moedas fantasmas. Cruzando seus braços, o protagonista pergunta como assim 10.000 e questiona se é mesmo tudo aquilo. A caveirona fala que se ele não tem dinheiro, ele não deve o culpar por não ter piedade também. O prota pergunta como ele consegue dirigir tão rápido sendo que ele não tem olhos, dizendo que ele é um motorista muito experiente. O caveirão vem de lá pra cá, mandando o protagonista cortar o papo furado, dizendo que se ele não pode pagar a corrida, deve se preparar pra ir de Vasco, meu amigo. O prota pergunta quem foi que disse que ele não pode pagar, e é nesse momento que a mão do cara para. O protagonista joga um maço de dinheiro no banco do carro e ele diz que ele tem coragem pra te dar, mas pergunta se ele tem coragem de aceitar. O protagonista tá como? Aqui é no bang bang, meu amigo, é treta por treta. O esqueletão fica nervoso, pensando que esse garoto realmente tem 10.000 moedas fantasmas. E lá vem a explicação, dizendo que a regra do táxi espectral é que o passageiro pode sair em segurança se pagar a tarifa da corrida. Mas o cara havia bloqueado o taxímetro com o próprio corpo de propósito, não deixando o nosso protagonista ver o valor real da corrida, e por isso ele cobrou um preço absurdo só pra te assustar. O prota disse que ele tinha certeza que ele não conseguiria dinheiro e assim ele poderia devorar ele sem quebrar as regras. O esqueletão fica triste, se perguntando em seus pensamentos de onde surgiu aquele garoto, pois o apocalipse havia começado há apenas um mês, então como diabos ele conhece tão bem as regras do cenário. E o nosso prota diz que quem diria que ele era tão traiçoeiro, pois a corrida deu 10 reais e ele teve coragem de te pedir 10.000. O esqueletão diz que se ele já pagou, ele deve dar o fora e parar de falar tanto. O prota diz que ele não tá com pressa e diz que essas moedas fantasmas tentam ele e pergunta se ele quer. O esqueletão pergunta se caso ele realmente queira aquele dinheiro, será que o protagonista vai te dar? O prota diz que é claro e diz que ele te dá mais 10.000 e o esqueletão pergunta o que é que ele quer dizer com aquilo. Ele já começa a se corromper por dinheiro, amigo, mas também os caras são tudo gananciosos, né, naquele cara aí. O prota disse que caso ele aceitar sua condição, aqueles 20.000 são dele e ele também receberá a mesma quantia todos os meses de agora em diante. O esqueletão pergunta qual é a sua condição. Rapaz, mas já se vendeu, amigo. Perguntou o valor é porque tem preço, né? Se você não pergunta o valor de uma coisa, sendo que não tem preço, né? Então pronto, se ele perguntou o valor é porque ele tem um preço. Colocando sua mão no peito e mostrando seu anel espacial, o protagonista sorri, mandando ele ser seu motorista particular, do tipo que vem sempre que ele chamar. O prota diz que se ele fizer um bom trabalho, ele ainda vai dar um bônus durante o mês. O esqueletão fica confuso e começa a pensar que ele se mata de trabalhar dirigindo esse táxi todo mês pra ganhar mais de 3.000 e ele oferece 20.000 assim sem mais nem menos. Nosso protagonista, pra mostrar que ele não tá brincando, dá um estralinho de dedo e aparece um montante de dinheiro, meu amigo. O protagonista tá esbanjando, tá? O esqueletinho foi corrompido, começa a ver o dinheiro, as notas começam a cair, ele simplesmente diz que ele aceita, e agora ele é o motorista particular do Shenmue. Mas o esqueletinho foi corrompido pelo dinheiro, as notas começam a cair, ele diz que aceita enquanto fica corado. Eu nunca vi isso, um esqueleto corado, né? Agora ele virou motorista particular do Shenmue. O prota manda ele assinar o contrato e a partir de amanhã ele será seu motorista particular. Ele entrega o contrato e o telefone dizendo que contanto que o protagonista chame por ele, ele garante que vai aparecer no campo de visão em até 5 minutos. Caralho, tem teletransporte também no caso. Sorrindo, ele fala que com alguém tão generoso
ele vai servir muito bem para não deixá-lo escapar. O prota diz que muito bem, amanhã às 10 ele deve ir te buscar neste local. Sorrindo e todo corado, mano, eu não tanquei essa imagem aqui não, tá ligado? Ele manda o protagonista ficar tranquilo, pois seu serviço é sempre de confiança. Mano, mas eu demorei muito de gravar essa parte, porque eu dei muita risada com essa imagem, eu juro. Vamos para então na escola, rapaz, eu acho que é a escola, não sei, mas parece. Shenmue com pão na boca pensa que o apocalipse sobrenatural não começou há muito tempo e os cenários sobrenaturais estão aumentando gradualmente. Ele pensa que hoje em dia as pessoas comuns preferem desviar de cenários sobrenaturais e jamais entrarem nele por vontade própria. Olhando seu anel, ele pensa que ele vai aproveitar essa oportunidade ao máximo para chegar no auge da vida e se tornar imbatível. Colocando a mão nos seus pequenos músculos, ele fala que suas habilidades atuais é muito fraquinha. Ele diz que ainda não pode escolher cenários sobrenaturais que precisam ser conquistados com força bruta. E vocês sabem por quê? Ele pode ser maior que eu posso ter 1,60, mas ele não é mais forte que eu não. Se o protagonista tá dizendo que ele é só um soldado, eu sou um general. Mentira, já vi o general baixinho no meu tamanho. Nesse momento, o prota tem uma ideia falando que isso te lembra que o Museu da Névoa fica ali perto. Ele pensa que o dono do museu, William, tem um nível de general fantasma. Além disso, ele tem vários subordinados fortes de nível soldado fantasma. O Duque William também possui um tesouro supremo de nível general fantasma, a armadura pesada da morte. Ao vestir essa armadura, é possível ficar imune a todos os danos causados pelas entidades. Suspirando, ele fala que, porém, a maneira de obter esse item não é concluindo missões. O Duque precisa entregá-lo por vontade própria. Andando pra lá e pra cá, o protagonista pensa que, de acordo com suas memórias da vida passada, o Duque William está em miséria há muito tempo. Ele pensa que, embora ele pareça glamouroso por fora, na verdade ele está precisando muito de dinheiro. Então o cara é só um pobretão mesmo. Ele só tem um título de Duque. Rapaz, pensando desse lado, então se tirar o título de Duque, ele sou eu nessa vida. Jogando as moedas fantasmas pra cima, ele fala que, por coincidência, o que menos te falta são moedas fantasmas. E vamos lá, meu amigo, com a porta tocando já. E adivinha quem era? Era o esqueletão. O protagonista fala que quem diria que ele seria tão pontual. E ele diz que essa é a conduta básica de um motorista particular. Ele trouxe até um cafezinho, rapaz, e uma torradinha, falando pro seu chefe que ele não deve ter tomado café. Então melhor ele aproveitar o que ele comprou. E o protagonista agradece. Ele abre até a porta do carro pensando que se ele servir direitinho ao chefe, ele acha que pode conseguir o seu bônus. O protagonista chama o esqueletão de velho Wang e pergunta se ele sabe onde tem algum shopping onde ele possa comprar presentes para a entidade. O esqueletão diz que, sendo seu chefe, ele deve estar procurando por um shopping de alto padrão, e o protagonista diz que é isso mesmo, e quanto mais alto o padrão, melhor. O esqueletão diz que tem um shopping decadente nos redores da cidade que vende produtos de luxo, e ele pergunta o que ele acha de dar uma olhada para ver se encontra algo do seu agrado. E, estralando seu dedo, o protagonista concorda, falando para ele o levar até lá. O esqueletão se prepara, dizendo que tudo bem, e manda ele se segurar firme, pois eles vão partir agora mesmo. E o táxi parte avoado, meu irmão. Tá parecendo até aquele joguinho, um taxista maluco, não sei se vocês já jogaram, mas era muito bom. O protagonista pensa que não esperava que esse velho Wang tivesse atitude tão proativa, e ele diz que é verdade que dinheiro move montanhas e fantasmas também. Mas é isso, rapaz, a gente já tá no lugar porque o cara dá uma freada brusca. O protagonista pergunta se é ali naquele lugarzinho meio mequetrefe. O protagonista observa o lugar, mas tá bem destruído mesmo, bem decadente. O prota fala pro velho Wang ficar ali vigiando o carro e ele vai voltar assim que terminar as compras, e o esqueletão concorda. Observando o nosso protagonista indo em direção à porta, ele pensa que seu chefe é muito meticuloso, pois se ele saísse dos táxis espectral, no máximo ele seria um soldado de nível fantasma. E se eles topassem com algum assalto, ele não seria de grande ajuda, já que ele é bem fraco. Mas se ele for com o carro resgatar o chefe, ele terá um buff de invencibilidade, e mesmo que o inimigo seja poderoso, não poderá fazer nada contra ele. Sorrindo, o esqueletão fala que ele é simplesmente brilhante, brilhante demais. O prota diz que, mesmo sendo alto verão, a temperatura do shopping chegou ao ponto de congelamento, e ele fala que, pelo que parece, ali realmente é um cenário sobrenatural. Caminhando pelo corredor, o protagonista vê as marcas de ketchup, falando que parece que esse shopping já engoliu muitos coitados. De repente, algo aparece na frente do protagonista e ele já fica sério, rapaz. E alguém vem dizendo: olá, senhor, muito bem-vindo. É uma amigona com boca de cobra perguntando o que é que ele gostaria de comprar. E, rapaz, as mulheres daqui, né, não vou dizer não, mas, rapaz, nessas entidades tá entidade mesmo. O protagonista simplesmente pergunta se ali é o shopping decadente enquanto a entidade vem se aproximando. Segurando no braço do protagonista, ela diz que é isso mesmo e fala que ele nem pode fugir, contanto que consuma ali, ele poderá sair em segurança. Mas aí as regras é muito fácil, né? Quer dizer, é fácil pra quem tem as moedas fantasmas, porque quem não tem nesse arrasa. E como ali é um shopping de luxo, provavelmente nem todo mundo poderia comprar alguma coisa. Mas é isso aí, o protagonista é o burlador de regras. Sorrindo, nosso protagonista diz que parece que essas são as regras do shopping dela. Aquela amigona diz que sim e pede pra que, por favor, ele consuma algo o mais rápido possível. O protagonista manda ela não vir com aqueles truques pra cima dele, pois se ele não está enganado, mesmo se ele não comprar nada, ele pode sair em segurança. Aquela amigona fica um pouco constrangida e pergunta como é que ele sabe daquilo. Shenmue diz que ele já viu muito disso antes. Shenmue diz que as regras dizem que, contanto que você compre algo, você poderá sair do shopping, mas na verdade isso é um engano. As pessoas que entram por engano ali, pela
pela primeira vez escolhem o produto a todo custo porque querem fugir o mais rápido possível, mas no fim acabam quebrando as regras porque não tem moedas fantasmas o suficiente para pagar, e por isso só lhes resta deixar a sua própria vida com a entidade. Shenmue diz que na verdade a solução para isso é bem simples, pois as regras dizem que é possível sair após consumir, mas não dizem que não pode sair sem consumir também. Com a cara de pescotavo, o protagonista diz que mesmo que ele desse meia volta e fosse embora agora, ela não poderia fazer nada contra ele. Nesse momento, aquela atendente toma um susto, porque o nosso protagonista é o driblador de regras. Lá vem ela com a mãozinha pra cima do protagonista, falando que ele é muito esperto, e diz que de fato muitas pessoas caem na armadilha das regras. Levantando sua mão, ela fala que já que ele viu a saída, ele deve ir logo, pois ela não o impedirá. Levantando seus dois braços, o protagonista pergunta por que ele iria embora, sendo que ele foi ali realmente pra consumir. Aquela amigona, fazendo a cara de desinteresse, pergunta como assim consumir, logo ele, que moeda ele teria? Estralando seu dedo, ele fala que é exatamente isso, e pede pra que ela leve ele até o balcão mais luxuoso da loja. Levantando sua mão mais uma vez e sorrindo, ela fala pra ele não procurar a morte, pois as coisas mais baratas do seu shopping custam milhares de moedas fantasmas, e ela questiona se ele pode mesmo pagar por isso. Ele faz aparecer um monte de moeda, fazendo a mulher ficar impressionada, e ele pergunta o que ela tinha dito, pois o vento estava muito forte e ele não ouviu direito. Ela começa a babar e diz que vai levar ele até o 6º andar agora mesmo, e lá só tem uns artigos de luxo digno do nobre status dele. O protagonista joga as notas pra ela pegar e fala que muito bem, esses 20 mil são só gorjeta por entreter ele, e diz que sem pressa, pois ela deve ir na frente e mostrar o caminho. Ela já agarra o nosso protagonista, grudando seu respeitão no braço dele, falando que é por ali. E lá vamos pro elevador, subindo para o 6º andar. Rapaz, o dinheiro move fantasmas mesmo. Chegamos no 6º andar, onde nossa amigona tá falando que ali tem todas as marcas de luxo do mundo sobrenatural, e ele pode escolher à vontade o que quiser. Em seus pensamentos, ele fala que pra impressionar o Duque, ele precisa agradá-lo. Olhando uma adega, ele pensa que as famílias de nobre costumam ter adegas. Ainda olhando para as bebidas, ele pensa que lembra de um dos desejos do Duque na sua vida passada, que era colecionar vinhos tintos de alta qualidade. De repente, enquanto caminhava, o protagonista se depara logo com outra atendente. E as atendentes daqui são tudo bonitinhas, rapaz. Essa daqui é mais fofinha, né? Pedindo para o nosso protagonista se sentar, ela pergunta que tipo de vinho ele gostaria de comprar, falando que todos os seus produtos da loja são feitos sob medidas e de acordo com a preferência das entidades. Enquanto tá com aquela cara fofinha, ela pensa que se ele não conseguir pagar, será como todos os outros idiotas e ingênuos que foram ali e viraram seu jantar. Segurando uma garrafa de vinho, ele pede para que ela leve 100 garrafas de vinho tinto do mais caro que eles têm, e a embalagem deve ser também a mais luxuosa possível. Fazendo uma cara de pescotap e olhando para o nosso protagonista, ela pergunta como assim 100 garrafas, e diz que ele é mesmo um imbecil, e questionando em seus pensamentos se ele acha que pode mesmo pagar com dinheiro normal ali, pois ela quer ver o quanto tempo aquela arrogância vai durar. Ela embala tudo e o nosso protagonista tá sentado, e lá vem ela falando que está tudo pronto, e diz que o total é de 23 milhões. Toda respeituda, a entidade fala que se ele não tiver dinheiro pra pagar, ele pode deixar sua cabeça ali como garantia. O protagonista faz o dinheiro sair do anel espacial e fala pra ela não tentar te assustar, pois ele pode pagar essa quantia tranquilamente. Sorrindo, ela fala que está falando de moedas fantasmas, e esses 23 milhões devem ser pagos em moedas fantasmas e não em dinheiro humano. Segurando um maço de dinheiro, o protagonista pergunta o que é que ela acha que ele te deu. A amigona fica impressionada e em seus pensamentos ela fala que isso é impossível, pois o apocalipse começou há apenas um mês, então como diabos ele pode ter tantas moedas fantasmas? Ela começa a verificar, toda bonitinha, e o protagonista pergunta se ela já havia terminado. Toda respeituda, ela pede pro protagonista esperar um momento, pois uma transição tão grande exige a presença da gerente. Irritado, nosso protagonista manda ela ser rápida, pois ele tem outras coisas pra fazer ainda. Ela sai correndo e chama a gerente falando que tem um cliente lá embaixo que comprou 100 garrafas de vinho tinto de alta qualidade de uma vez só. Mas uma gerente linda, que é Sukian, rapaz, aqueles gerentes são tudo lindas, né? Ela pergunta se a atendente não deve ter se confundido com outro daqueles idiotas do dinheiro humano. A gerente toda linda pergunta se ela não deve ter confundido outro daqueles idiotas com dinheiro humano como seu cliente. A atendente fala que já verificou e os 20 e poucos milhões estão lá embaixo, por isso ela pede pra que a gerente vá com ela dar uma olhada, por favor. A gerente, ao entrar, percebe que são moedas fantasmas mesmo, e ela pensa que minha nossa, são moedas fantasmas de verdade ali. Ela já ajeita a postura, bota o respeitão pra frente, ajeita seu casaco e tá toda brilhosa, joga os cabelos pra trás, fica toda bonitinha, bota uma maquiagem, lá vamos nós. Mostrando seu respeitão, ela pede desculpa ao nosso protagonista por fazê-lo esperar, e ela pergunta como deveria chamar. Sem interesse, o protagonista simplesmente diz que o seu nome é Shen. Entregando o cartão para o protagonista, ela fala que ele já consumiu 20 milhões e por isso ele se tornou o primeiro cliente ouro do shopping decadente. O protagonista diz que sabe que ela está com pressa, mas manda ela se acalmar, pois ele ainda não terminou de comprar. Ajeitando seu óculos e toda fofa, ela pergunta como assim ainda não terminou de comprar. Nem ela tá acreditando que o protagonista ainda vai gastar mais dinheiro ali.
O protagonista, se levantando, fala que é claro que ele não terminou de comprar e diz que aquelas 100 garrafas de vinho são só o começo da sua compra. A gerente, sorrindo, pergunta quais são as necessidades do protagonista, pois ela irá apresentar uma por uma. Acenando, o protagonista diz que não precisa de todo esse incômodo, mandando ela ir buscar as joias mais caras do shopping. Ela toma um susto e a mente dela começa a ficar meio zonza, e ela diz que sim, e fala que ele não tem limite para sua riqueza. Ela apresenta um colar de cristal avaliado em 1 milhão de moedas fantasmas. Ela também diz que é uma das joias mais caras do seu shopping. O prota fala pra ela embrulhar, pois ele achou muito bonito. Sorrindo, ele diz que um colar de cristal tão bonito será perfeito para presentear a duquesa. Ele também diz que quer todos aqueles relógios. Rapaz, o protagonista vai dar uma herança pro cara. A gerente, mostrando seu respeitão e sorrindo, diz que não tem problemas nenhum e são 5 milhões de moedas fantasmas no total, e ela pede pra que por favor ele descanse um momento enquanto eles embrulham tudo. Enquanto recebe uma massagem daquela respeituda de cabelo verde, o protagonista pensa que as mercadorias dali são realmente boas. Ele reflete que aquele lugar com certeza vai se tornar um local de consumo para cada vez mais entidades no futuro, e por isso seria melhor ele comprar aquele shopping agora mesmo. Ele pergunta se o responsável por elas está ali, pois ele gostaria de falar com ele. Ele diz que gostaria de perguntar por quanto ele venderia aquele shopping. A gerente fica impressionada em seus pensamentos. Ela pergunta como assim comprar o shopping, pois ela vê ele como cliente e ele quer ser o seu chefe. Ela diz que sente muito, mas o seu líder está em uma viagem de negócios e ela não tem autoridade para decidir isso, e a única coisa que ela pode fazer é avisá-lo assim que ele voltar. Sorrindo, o protagonista diz que tá tudo bem, já que não há outra opção. A gerente comemora, falando que se ele precisar, ela pode providenciar um cartão Black de ouro supremo para ele. O prota pergunta quais são seus privilégios, e o protagonista é muito sério, você tem que sorrir mais. Ela diz que ele poderá usar o cartão para alterar à vontade as regras do shopping decadente. E ela também fala que isso é equivalente a existir como um chefe do cenário. Ela também diz que se ele quiser passear pelo shopping, eles esvaziarão o local antecipadamente para garantir a melhor experiência de consumo. Ele pede para que então, por favor, ela prepare um cartão desse para ele, e diz que além disso ele vai precisar de 50 cartões de compra com limite de 5 mil moedas fantasmas caras. Ela entrega o cartão Black Ouro Supremo e diz que ele está lhe presenteando com 50 cartões de compras como uma forma de demonstração da sua gratidão. Nosso protagonista, sorrindo, agradece muito a gerente, falando que ela é muito gentil. Ele usa um anel espacial pra tacar tudo pra dentro, meus amigos. É isso aí, o protagonista é foda. A gerente fica impressionada mais uma vez, pensando que tem um anel espacial sendo tão jovem, falando que isso é demais, dizendo também que parece que esse cara tem um histórico de peso. O prota fala que por hoje é só, pois ele tem outras coisas pra fazer, então ele já vai indo. Todas as amigonas vão lá, dizendo que elas agradecem muito ao seu cliente VIP do cartão Black Ouro Supremo, Senhor Shen. E a gerente fala que espera que ele retorne logo logo. O esqueletão, ouvindo aquilo, pergunta como assim Black Ouro Supremo, e em seus pensamentos ele fala que esse nível só pode ser alcançado gastando dezenas de milhões. Ele abre a porta do carro, falando para que por favor seu chefe entre. Já dentro do carro, o esqueletão pergunta para onde eles vão agora. O protagonista fala que não tem pressa e pede para ele pegar aquilo ali. O esqueletão, segurando a caixa, questiona o que é aquilo. O protagonista fala que é um presente e pede para que ele abra e vê se gosta. Quando o esqueletão abre, rapaz, ele fala que é um caramba, porque começou a brilhar. Ele fala que aquilo ali é um relógio zumbi de Tom, sei lá que é isso aqui, rapaz. Ele começa a chorar, falando pro seu chefe que esse presente é valioso demais e ele não pode aceitar. Sorrindo, o protagonista manda ele ficar com aquilo, e contanto que ele faça um bom trabalho com ele, haverá muitas recompensas no futuro. O esqueletão pensa que seus antigos chefes só queriam te explorar, te tratando como uma mula de carne, mas o chefe Shen é diferente, e além de ser bondoso, ele é muito generoso também. Rapaz, mas um relógio caríssimo? Chorando, o esqueletão pensa que de agora em diante ele será seu servo mais fiel. O prota manda ele não ficar emocionado e só te levar até o Museu da Névoa. O esqueletão, que ainda tá chorando, fala que tudo bem e diz que eles vão partir agora mesmo. E lá vai o carro, meu amigo, naquele táxi maluco. Mas meu amigo, esse carro é muito rápido. Ele tá aqui, tá chegando num lugar meio suspeito, né? Um lugar meio roxo, assim, uma névoa. O prota pensa que ele já se preparou com antecedência e dessa vez ele tem que conseguir a armadura pesada da morte. De repente, o esqueletão freia e eu acho que nós chegamos. Pois é isso mesmo, o esqueletão fala pro seu chefe que nós chegamos no museu. O protagonista começa a sair do carro lentamente e é isso. Ele manda o esqueletão procurar um lugar por perto para descansar e ele diz que vai chamar assim que terminar, e o esqueletão diz que não tem problema. O protagonista começa a caminhar pensando que ele vai ter que convencer o Duque de algum jeito, e olhando pra frente já tem algumas pessoas que vão fazer a missão sobrenatural. Um loirinho, observando o nosso protagonista, pergunta se tem mais um. O loirinho, chamando o nosso protagonista de irmão, pergunta se ele também recebeu a notificação da missão. O cara de cabelo verde manda ele fazer uma equipe com eles, pois quanto mais pessoas, mais chances de vencer.
aparecer. Mas eles nem sabem que o nosso protagonista é um lobo solitário cheio da grana. O protagonista passa por eles e diz que não está interessado. O protagonista pensa que traição e decepção são comuns no apocalipse e formar parcerias com qualquer um é a receita pra morrer sem nem saber como. O de cabelo verde pergunta se aquele garoto não está se achando demais. O loirinho pergunta se ele ainda tá pagando de frio àquela altura, pois sem a ajuda das outras pessoas, o único fim que ele pode esperar é a morte. Uma amigona em cima do gordão chama ele de querido, falando que essa missão sobrenatural é assustadora e ela está morrendo de medo. O gordão manda ela não se preocupar, pois ele conseguiu algumas moedas fantasmas raríssimas dessa vez e com certeza eles vão passar naquela missão. Em seus pensamentos, o gordão fala que só para conseguir essas 10 moedas fantasmas ele gastou mais de 8 milhões e tudo agora depende delas. Rapaz, o cara foi pra uma missão sobrenatural com um duque com 10 moedas fantasmas. Foram 10. Aquela amigona toda linda chamando ele de querido disse que sabia que ele era o melhor e por isso ela gosta tanto dele e ela tá pedindo para que ele não te abandone. O gordão fala que é claro, dizendo que contanto que ela seja obediente, assim que essa missão sobrenatural acabar, ele vai se divorciar e casar com ela. Em seus pensamentos, enquanto observa aquilo, o protagonista se pergunta quem diria que aquele gordo conseguiria moedas fantasmas. Irritado com o protagonista, o gordão pergunta o que ele está olhando e questiona se ele nunca viu alguém rico antes. Nesse momento, a falácia é cortada porque os portões do museu começam a se abrir. Enquanto todos estão com medo, alguém aparece dizendo bem-vindos ao Museu da Névoa, dizendo que eles visitarão a família do General Fantasma, o Duque William, que vive isolado ali, e como convidados. Eles começam a entrar dentro do museu e tá todo mundo com medo, estão até orando, meu amigo. Enquanto caminham, alguém fala para que por favor eles aproveitem o banquete que o Duque preparou para eles. Eles vão em direção a uma porta e lá vai o cara de cabelo verde que já mudou até a expressão batendo na porta. A porta começa a se abrir com uma mão aparecendo e uma aura negra surgindo. Aparece o Ron, mordomo do Duque, falando que os convidados chegaram, dizendo que eles podem entrar. Dentro do museu tem um castelo incrivelmente lindo, mas como pra gente os padrões são outro, é feio, né? Mas rapaz, o mordomo parece mais um conde Drácula disfarçado. O de cabelo verde pergunta se aquela é a entidade e o loirinho fala que é a primeira vez que ele vê um. Aquela amigona chamando pelo gordinho pergunta se aquela entidade não vai devorar eles por trás enquanto eles entram. O gordão manda ela não ter medo, dizendo que o mordomo é só um capanga insignificante e por isso ele não vai se atrever a encostar neles. O mordomo observando pensa que igual os outros de antes, eles são sem educações e pão duros, pois eles vão visitar o Duque William e nem sequer sabem trazer alguma coisa. Enquanto isso, o protagonista tá todo tranquilo lá no fundo sorrindo e o mordomo pergunta se tem mais uma pessoa. Com o protagonista se aproximando, o mordomo pergunta por que ele ainda não entrou, dizendo que não quer desperdiçar seu tempo com um moribundo como ele. Calmo na lagoa, o protagonista diz que ele deve ser o mordomo do Duque William. O mordomo diz que é isso mesmo, mandando ele logo esperar no salão principal e não ficar ali parado. Usando seu anel espacial, o protagonista invoca uma caixa falando que ele tem um presente que gostaria de dar pro mordomo. O mordomo fica impressionado, se perguntando se aquilo é mesmo um anel espacial. O prota diz que essa é a sua primeira visita e por isso pede que o mordomo te perdoe pela intromissão e deve considerar aquilo um pequeno presente como um pedido de desculpa. Sorrindo, o mordomo diz que nada mal e fala que finalmente é alguém que entende de etiqueta. Levantando sua mão, o protagonista pede pra ele ver se gosta, pois ele ficou com medo de comprar algo errado e deixá-lo chateado. O mordomo abre a caixa e ele fica impressionado, pensando que aquele é um relógio Lolly Ghost avaliado em 300 mil. Com a boca aberta, o mordomo pergunta pro seu caro convidado se ele não havia pegado o presente errado, pois isso ali deveria ser do Duque e ele é apenas um mordomo. O protagonista diz que aquele presente é especialmente para o mordomo, pois ele dedicou metade da sua vida ao Duque e essa lealdade o protagonista admira muito. Sorrindo, o mordomo diz que então ele não vai recusar. O velhinho diz que embora ele seja apenas um mordomo, ele ainda tem alguma autoridade. Com a sua presença, ele garante que ele poderá sair do Museu da Névoa sem um único arranhão. Sorrindo, o protagonista diz que o Senhor Ron está sendo muito prestativo. Em seus pensamentos, enquanto comemora, ele pensa que gastar apenas 100 e poucos mil por um amuleto de proteção é um presente que valeu muito a pena. Enquanto caminham, o mordomo pergunta se a propósito as pessoas que entraram agora há pouco são amigos dele. Enquanto caminham juntos, o mordomo pergunta se a propósito as pessoas que entraram agora há pouco são amigos dele e questiona também se eles precisam de algum cuidado especial. Sorrindo e parecendo um pescotapo, o protagonista diz que não, falando que não conhece nenhum deles. O mordomo diz que entendeu e diz que falta pouco para o banquete do Duque, mas antes disso haverá um joguinho, então o protagonista deve se dirigir ao salão principal e descansar um momento. Vamos parar então no salão principal, onde uma névoa roxa está tomando todo lugar. Eu acredito que essa obra seja feita por IA, porque os designs mudam muito, entendeu? A mulher tava de cabelo longo, agora tá de cabelo curto, cara. Abraçada com o gordão, ela diz que ela está morrendo de medo e por isso pede para que ele não saia do seu campo de visão, por favor. O gordão, observando o nosso protagonista chegando com o mordomo, se pergunta seus pensamentos como aquele garoto ficou tão amigo do Ron. O Ron ainda veio oferecendo um pouco de chá para o nosso protagonista, que já tá sentado tranquilamente agradecendo muito. O loirinho diz que não é à toa que ele estava sendo tão arrogante agora há pouco, pois ele já tinha arrumado a vantagem antes. O de cabelo verde fala que eles têm que trazer pro seu lado, pois mesmo que ele não tenha nenhuma habilidade, pelo menos ele pode servir de escudo. De repente, alguém começa a bater
bater palminhas e era um mordomo falando para os seus caros convidados que o banquete ainda está sendo preparado. Para ajudar a passar o tempo, o Duque preparou especialmente um jogo de esconde-esconde. Sorrindo enquanto toma seu chá tranquilamente, o protagonista diz que finalmente vai começar. O mordomo apresenta a primeira regra, dizendo que o tempo do jogo é de 2 horas e durante esse período ninguém tem permissão para deixar o primeiro andar e o violador será exterminado imediatamente. A segunda regra é que após o início do jogo, os guardas patrulharão o salão de exposições como caçadores e qualquer um que for descoberto por eles será executado. A terceira regra é que além das paredes e do chão, tudo que não se move faz parte dos itens em exposição do Duque. Qualquer pessoa que se atrever a mover ou tocar em algo será punido pelo Duque. Se curvando, Ron diz que o jogo está prestes a começar e por isso ele deseja boa sorte a todos. O relógio começa a marcar 2 horas e o jogo se iniciou. A mulher pergunta por que foi que esfriou tão de repente ali e questiona se as entidades não irão sair. O gordão diz que não, falando para ela não ter medo, pois eles vão procurar um lugar para se esconder primeiro. E é assim que a brincadeira vai começar, rapaz. O loirinho preocupado diz que já que eles não podem tocar nos itens em exposição, significa que eles também não podem se esconder nos móveis. O de cabelo verde, entrando em desespero, fala que aqueles desgraçados claramente não querem que eles sobrevivam. O protagonista, observando um vaso, pensa que a saída deve estar escondida nas regras, pois ele tem proteção garantida, então ele vai aproveitar essa oportunidade para aprimorar sua habilidade de encontrar formas de sobreviver. Uma névoa roxa começa a tomar todo lugar e vai ficando cada vez mais densa e densa. Os seguranças do lugar começam a aparecer que são uns zumbis meio feinho, né? A amigona grita dizendo que tem uma entidade logo ali, que são os caçadores. O gordão larga um tapa na cara da nossa amigona, mandando ela calar a boca, mas também não quer ficar gritando por nada. O gordão manda ela ficar quieta e pergunta se ela quer ser descoberta, já que ela tá gritando daquele jeito. Nesse momento, um caçador se aproxima do lugar e os dois começam a tremer muito atrás do móvel. E lá vai, rapaz, o fantasminha camarada, o caçador atrás deles. Ele aparece logo do lado da nossa amigona, que já tá chorando, e em seus pensamentos ela tá implorando pra que ele não te encontre. Em outro lugar, o nosso protagonista tá calmo na lagoa observando eles. Enquanto eles estavam prestando atenção no outro caçador, aparece um atrás do gordão falando que encontrou um invasor. O gordão toma um susto e começa a gritar, mas não era ele que disse que era pra ficar calado, rapaz. Ele simplesmente pega a amigona e joga em cima do caçador e sai correndo, mandando ela aguentar firme. Mas até a entidade ficou sem entender nada. A amigona fica no chão chorando, pedindo pra ele não te deixar pra trás, mas nesse momento o gordão esqueceu que ele é gordão e saiu pinotado. A amigona, que tava parada no chão tremendo, pergunta por que a entidade não havia te matado. Enquanto isso, os dois irmãos tá lá com a caveirona vindo em sua direção e um deles falando que eles já foram descobertos. O de cabelo verde fala para o cara dar um jeito de atrasá-lo, pois ele vai dar a volta para dar um ataque surpresa. O loirinho diz que entendeu, mas ele tá tremendo muito. Ele começa a correr em direção da entidade, mandando ela ir pra cima se ela tiver coragem. O loirinho, segurando na entidade, fala pro seu chefe que ele pegou e agora ele deve ir por trás e atacá-lo com bastão rápido. A caveirona chama ele de idiota, dizendo que aquele cara já sumiu faz tempo. O loirinho começa a gritar o miserável, dizendo que ele salvou sua vida e ele havia te traído daquele jeito. E é isso aí, só restou ketchup. O de cabelo verde correndo chama o cara de imbecil, falando que a razão dele ter sobrevivido até agora é justamente por ter sido ingrato e traído todos seus companheiros. Enquanto isso, nosso protagonista ainda tá olhando o vaso e pensando nas regras, falando que tem exposições que ninguém pode tocar, coisas que não se movem. De repente, colocando a mão no queixo, ele diz que entendeu, falando que a saída estava escondida bem na sua frente. Se virando e observando um caçador, o protagonista diz que ele vai usar isso pra testar sua teoria agora. Um caçador vem na direção do protagonista falando que o achou, falando pra ele parar de resistir e morrer logo. O protagonista parado fala que então ele deve ir ali te pegar. O caçador diz que se ele não correr, ele vai transformar ele em saudades. O protagonista, calmo na lagoa e sorrindo, diz que se ele te tocar, quem vai morrer é ele mesmo. Nesse momento, o caçador fica sem entender, perguntando do que ele está falando, questionando por que ele morreria. O protagonista diz que as regras dizem que não importa quem seja, quem tocar em um item em exposição será executado. Ele diz que tudo que não se move é considerado um item em exposição, por isso, enquanto ele não se mexer, ele é um item em exposição também. Mas o cara é um gênio. Sorrindo, ele pergunta se o caçador ainda teria coragem de te tocar. O caçador toma um susto pensando que é uma droga, falando que aquele cara conseguiu decifrar as regras em tão pouco tempo e por isso não tem mais jeito. Mas o protagonista não tinha proteção do mordomo de qualquer jeito, então ele nem ia ser ferido, né? Porque o mordomo tava protegendo ele e não fez nem sentido isso aqui. O caçador pensa que parece que ele não vai conseguir bater sua meta com aquele garoto, então por isso ele tem que se apressar e procurar os outros. Ele se vira deixando o protagonista pra lá
falar, mas ele sai bem triste. Suspirando, o protagonista diz que parece que ele estava certo. Nesse momento, vem uma mão no ombro do protagonista e o protagonista, tomando um susto, pergunta quem está ali. Era um dos serviçais do castelo que fala pro protagonista que o chá dele está pronto. Colocando a mão no rosto e suspirando, o protagonista pensa que ele tomou um susto, achando que tivesse se enganado sobre a forma de sobreviver. O serviçal fala que como ali é frio e úmido, o mordomo ficou preocupado que ele estivesse com frio e pediu especialmente para ele levar um chá quente para aquecê-lo. O protagonista diz que entendeu e pede para que ele agradeça por ele. Estralando o dedo, o serviçal diz que o mordomo também ordenou que caso ele se sinta entediado, ele pode sair do jogo a qualquer momento. Com o estralo de dedo apareceu uma poltrona e o protagonista vai relaxar tranquilão agora. Sorrindo, o protagonista diz que eles não precisam se preocupar, pois ele já havia encontrado uma saída. Nossa amigona, que tá lá toda acabada no cantinho, fala que não esperava que o nosso protagonista fosse tão bom. Cara, mas vocês estão do lado do protagonista, é só vocês observar que o protagonista não tá se mexendo e o cara não tá encostando nele. Ajeitando seu respeitão e sorrindo, ela pensa que se ela conseguir ficar perto daquele garoto, com certeza ela vai sair dali viva daquela vez. Lá vem ela fingindo de desajeitada, chamando o nosso prota de lindo, falando que está com tanto medo. Ela se ajoelha e com a carinha fofinha, ela pergunta se ele poderia te dar um pouco de proteção. Será que o nosso protagonista vai cair no encanto? Porque, rapaz, eu acho que eu sou gado demais, não sobra nada pra mim que eu sou beta. Irritado, nosso protagonista diz que ao invés dela te bajular, ela deveria estar indo atrás daquele gordo. Se jogando em cima do protagonista, ela fala pra ele não ser tão cruel, pois ela vai fazer qualquer coisa. O protagonista diz que ele aconselha ela a encontrar um canto seguro para se esconder rápido, pois ele não quer sujar sua roupa com seu sangue. O cara de cabelo verde fala que o protagonista é um maldito, se questionando por que ele teve que se matar de trabalhar e trair seu irmão para conseguir sobreviver por um triz. Com a cara de monstro, ele fala que enquanto isso o protagonista fica ali de boa com mulheres se jogando pra cima dele. Ele começa a se aproximar do protagonista, chamando ele de irmão, falando que ele viu que ele é brabo e por isso ele questiona que tal eles se juntarem. Ele também diz que ele pode confiar que ele é o cara mais leal que existe no mundo. O protagonista pergunta se é mesmo e questiona por que ele não faz dupla com aquela mulher, dizendo que eles dois podem se aquecer juntos. O cara de cabelo verde, que tá parecendo mais uma entidade, chama ela, dizendo que já que o nosso protagonista a menosprezou, ela deve ir com ele, pois mesmo que o céu caia, ele vai assegurar que ela fique bem. Enquanto o protagonista tá de boa na lagoa tomando seu chá, a mulher pensa que parece que ele está decidido mesmo a não te ajudar. Se virando com a carinha toda fofa, ela fala que então vai confiar nele daquela vez. Alguma coisa começa a acontecer e o lugar começa a tremer, sei lá, os caras começam a se aproximar e lá vem eles. Nesse momento, a amigona e o cara tomam um susto falando que é uma droga, dizendo que o segurança está indo. Ele puxa a amigona falando pra ela ir rápido com ele. Ambos saem correndo e o protagonista pensa que essa mulher já foi traída uma vez e ainda confia nos outros fácil daquele jeito. Algo começa a acontecer, mas vamos parar bem no centro do salão principal. O mordomo tá olhando o relógio falando que o acabamento e aquele material é incrível. Sorrindo, ele fala que aquilo realmente é digno de ser um artigo de luxo. O serviçal fala pro mordomo que o chá já foi entregue. O mordomo perguntou se ele já avisou pros seguranças que o Sr. Shen é o seu convidado de honra e eles não podem deixar aqueles idiotas machucar ele. O serviçal diz que informa o mordomo que o Sr. Shen já encontrou a saída. O mordomo pergunta o que ele disse, pois o jogo mal começou e ele já encontrou um atalho pra vencer daquele jeito tão rápido. O mordomo diz que parece que o Sr. Shen é muito sábio. Em seus pensamentos, ele fala que pensou que o Sr. Shen estivesse sendo tão generoso apenas para que ele facilitasse as coisas no jogo, usando presentes para comprar sua própria vida. Mas o mordomo diz que com a coragem e a estratégia que ele tem, por que se preocupar em não sobreviver a um jogo de nível tão baixo? Suspirando, o mordomo pensa que ele julgou o caráter de um cavaleiro com a mente de um vilão, e por isso ele faz questão de ter o Sr. Shen como seu amigo agora. O mordomo manda o serviçal ir agora mesmo levar uma bandeja de frutas para o Sr. Shen e trazer uma cadeira, pois ele vai levar o sofá que ele está sentado agora mesmo. O mordomo diz que sim, falando que vai cuidar daquilo. Na sala de exposição, no primeiro andar, aparece o serviçal trazendo frutas para o protagonista, que tá parecendo mais o Lorde do lugar. Ele pergunta pro rapaz quanto tempo falta pro jogo acabar e o serviçal diz que falta 10 minutos. Shenmue pensa que finalmente chegou o momento mais traiçoeiro, pois as entidades vão se aproveitar desse instante de maior relaxamento para matar todos os jogadores que pensam ter escapado da morte. O esqueletão, tocando no outro segurança, pergunta se ele ficou maluco, dizendo que aquele é o convidado VIP que o mordomo indicou. Ele diz que se eles encostarem no protagonista, eles podem preparar suas malas e dar o fora dali. O segurança diz que então eles vão logo atrás dos outros três, pois a sua meta de desempenho ainda não foi batida, e o esqueletão fala que certo. Uma caixa de som aparece flutuando, falando pros caros jogadores que restam apenas 10 minutos para o fim do jogo. Abraçando a amigona, o cara de cabelo verde chama ela de linda, falando que ele protegeu ela por tanto tempo e agora faltam apenas 10 minutos para escapar, e pergunta se não tá na hora dela deixar ele aproveitar um pouquinho também. Ela, baixando sua camisa, diz que ele é mesmo muito confiável e másculo, o mais másculo de todos. Todo corado e com a cara de entidade, esse cara é muito feio. Ele fala que com certeza, e pergunta como aqueles caras poderiam se comparar a ele. Nossa
amigona se jogando em cima dele e fala pra ele ser gentil com ela, e o cara diz que tá tudo bem. Enquanto ele tá se preparando pra beijar ela, ela toma um susto dizendo que tem alguma coisa atrás dele. Se virando com a cara de monstro, ele pergunta o que foi que aconteceu. O esqueletão aparece dizendo que ele havia encontrado ele. Ambos tomam um susto e começam a gritar, e nesse momento a amigona é traída mais uma vez, pois o cara joga ela em cima do segurança, mandando ela ajudar ele a escapar. Com a cara de monstro, a amigona chama ele de maldito, falando que até ele havia o abandonado. Caída no chão, mostrando sua abundância e tremendo, ela pede pra que por favor ele não te mate, pois ela faz qualquer coisa. O esqueletão diz que sente muito, mas fala que ele só precisa da vida dela. O esqueletão simplesmente pega a nossa amigona e dá um abraço muito carinhoso nela. E é agora que o tempo fechou, rapaz, só faltava uns segundinhos, cara, você não poderia salvar a mulher, mano. O gordão, junto com o cara de cabelo verde, pensa que finalmente o jogo acabou. O gordão pensa que isso não é justo, pois eles estavam lutando pela vida e o cara tava ali tomando chá a tarde toda. O de cabelo verde, irritado, fala que eles foram todos pra mesma missão sobrenatural, então por que ele pode ficar confortável? O protagonista, observando aquilo, pergunta se só 2 morreram, pois a taxa de sobrevivência é de 50% até que é normal. Enquanto isso, o protagonista tá calmo na lagoa, pensando que só 2 morreram, e ele fala que a taxa de sobrevivência de 50% é até que normal. O mordomo se aproxima, falando que o jogo de esconde-esconde terminou e por isso ele espera que todos tenham se divertido. O gordão fica irritado e começa a querer xingar o mordomo. O mordomo, mostrando sua cara pela primeira vez, diz que o Duque já preparou o banquete para todos, então todos devem o acompanhar até o segundo andar agora. E é aqui que vamos conhecer o belo e caro Duque. O bom é que essa obra não fala de altura, né? Porque quem é inscrito no canal sabe que eu tenho uma treta com esse negócio de altura. Enquanto sobem as escadas, o protagonista pensa que finalmente ele chegou até aquele ponto, e se ele conseguir elevar a afeição do Duque ao máximo, ele não precisa se preocupar em não conseguir a armadura pesada da morte. Chegamos então em uma sala de banquete onde está tudo lindo e preparado. O mordomo diz que as regras do banquete são apenas 2, e a primeira é que eles nunca devem faltar com respeito ao Duque William e à sua esposa, e a segunda é que eles devem comer toda a comida que o Duque William lhes servir, caso contrário haverá uma punição. O mordomo diz que o assento do Sr. Shen é à direita do Duque William e o protagonista o agradece. Nesse momento, alguém fala que agora que estão todos sentados, o banquete começará oficialmente. O Duque e a Duquesa aparecem dando as boas-vindas aos seus convidados. Ambos se sentam e o Duque estrala seu dedo. Estralando seu dedo mais uma vez, o Duque manda trazerem todos os pratos para os seus ilustres convidados. Aquele serviçal aparece perto do gordão e daquele traidor safado. Ele serve um bife podre que tá emanando um cheiro tão forte, mas tão forte, que eles dizem que aquilo dali não é coisa que um humano consiga comer. O gordão tampa sua boca tentando não vomitar e em seus pensamentos ele se questiona que porcaria é aquela. O Duque William diz que para mostrar sua sinceridade eles devem deixar ele distribuir a comida para todos. Shenmue, chamando pelo Duque William, pede para que ele por favor perdoe sua audácia, mas ele preparou alguns presentinhos e gostaria de entregá-los antes do banquete começar. O Duque William sorri perguntando se é sério e em seus pensamentos ele fala que de tantas pessoas que foram ali, finalmente apareceu uma que sabe como as coisas funcionam. Ele começa a sorrir pensando que o nosso protagonista é um homem capacitado que entende de etiqueta. Enquanto nosso protagonista fala e balança sua mão, o Duque William simplesmente repara no anel espacial dele. O protagonista faz aparecer 2 caixas, sendo uma na frente da Condessa e outra na frente do Duque. Levantando sua mão, Shenmue diz pro Duque William e pra Madame Emily por favor olharem os presentes. Enquanto pega a caixa, o Duque William pensa que a caixa parece comum e por isso ele acha que não deve ser um presente muito valioso. Suspirando, ele pensa que os humanos continuam sendo ignorantes. Abrindo a caixa, ele fica extremamente surpreso, falando que aquela é uma edição ilimitada da Zumbi Deton. A Madame também fica maravilhada, falando que é um colar de cristal do Shopping Decadente, aquele que ela sempre quis, mas nunca teve coragem de comprar porque era muito caro. O protagonista diz que espera que o Duque e a Madame aceitem esses pequenos mimos. O Duque diz que o Sr. Shen é gentil demais e pede pra Emily fazer as honras e servir a comida do Sr. Shen pessoalmente. Shenmue agradece muito a Madame, falando que ele se sente honrado. Batendo palmas, a Madame diz para levarem um bolo de frutas para o Sr. Shen. O serviçal aparece entregando um bolo de frutas para o protagonista e o gordão pergunta em seus pensamentos se dá pra jogar daquele jeito com dinheiro. O protagonista agradece ao Duque pela hospitalidade e o Duque diz que eles ficam felizes que o Sr. Shen esteja satisfeito. Shenmue agradece o Duque William pela hospitalidade e o Duque diz que eles ficam felizes que o Sr. Shen esteja satisfeito. O gordão nesse momento tem um choque de ideia e em seus pensamentos ele se pergunta como ele não pensou naquilo antes. Já que dá pra subornar as entidades com presentes, ele também pode dar suas moedas fantasmas para o Duque. O gordão, observando o protagonista, pensa que o que aquele moleque deu não pode ser mais valioso que suas moedas fantasmas, e quando ele entregar as moedas, o Duque e a Madame com certeza vão
vão tratar ele como convidado mais nobre. Se levantando, o gordão diz pro Duque William e pra Madame Emily que ele também preparou um presente para ambos. Sorrindo, o Duque William fala pra ele levar logo pra ele ver. Mas o cara fez a maior merda do mundo e ele tirou as moedas fantasmas de dentro do sapato. Se aproximando, ele diz pro Duque William por favor aceitar aquilo e o Duque William fica muito incomodado com aquele cheiro. Chamando o gordão de maldito, o Duque pergunta se ele está tentando te insultar e por isso chama os guardas pra tirar aquele gordão dali. O esqueletão começa a arrastar o gordão que tá chamando pelo Duque dizendo que aquilo são moedas fantasmas e ele também pergunta se elas não são mais valiosas do que aquilo que aquele moleque te deu. O Duque levantando seu braço diz que aquele relógio que o Sr. Shen te deu vale 1 milhão de moedas fantasmas e esse dinheirinho dele não serve nem pra limpar os seus sapatos. O gordão fica desolado perguntando como assim 1 milhão de moedas fantasmas, questionando como aquele garoto pode ter tanto dinheiro. Aquele cara de cabelo verde que parece uma entidade pra caramba pensa que então aquele moleque é podre de rico e ele diz que se ele conseguir roubar o dinheiro dele ele vai poder viver como um rei nesse apocalipse. O Duque William pede desculpa para o Sr. Shen por ter presenciado aquela cena ridícula e pede para que eles continuem e o protagonista diz que não tem problema. A Madame, chamando pelo protagonista, pergunta se a propósito aquele homem seria amigo dele e questiona se ele precisa de algum tratamento especial e o protagonista diz que não, falando que não o conhece. O Duque acena falando que então ele havia entendido. Sorrindo com a cara maléfica, o Duque manda o outro cara comer e lembrar de terminar tudo. Observando aquela comida horrorosa, o cara pensa que o Shen é um maldito, pois ele poderia ter te ajudado com a única frase, mas preferiu te ferrar. Levantando a faca, ele fala pro protagonista aproveitar enquanto pode, pois assim que eles saírem daquele lugar, ele vai ver só. Enquanto isso, o Duque William, a Madame e o protagonista estão conversando tão tranquilos como se eles fossem melhores amigos há anos. E o cara tá lá comendo aquele bife estragado, mandando o protagonista rir o quanto quiser agora, pois depois ele vai ver. O mordomo se aproximando do cara fala que ele agradece a visita deles dois, mas a missão terminou e por isso eles podem sair dali. O cara se levanta com a barriga doendo e o protagonista agradece ao Duque William e a Madame Emily pela hospitalidade generosa. O cara olha pra trás pensando que ele vai com certeza se vingar do protagonista pelaquela humilhação. O Duque William, chamando pelo protagonista, diz que aquele homem à frente parece ter muita hostilidade contra ele e por isso ele pergunta se ele quer que ele mande alguém dar um jeito nele. O prota diz que ele agradece a gentileza, mas não precisa, pois seus homens já estão esperando lá fora para resolver isso. E adivinha quem é? O esqueletão, que é o funcionário de ouro do protagonista. Nesse momento, o Duque fica surpreso. Em seus pensamentos, ele se pergunta se o protagonista já tem subordinados, falando que é hora de mostrar aquele tesouro para fortalecer ainda mais a sua amizade. O Duque William chama pelo Sr. Shen dizendo que ele tem um tesouro de nível General Fantasmas e por isso ele pergunta se o protagonista gostaria de avaliar. Sorrindo, o protagonista diz que será uma honra ver um tesouro de nível General Fantasma e em seus pensamentos ele fala que esperou tanto tempo e ele finalmente mordeu a isca. Levantando sua mão, o Duque pede para o nosso protagonista o seguir. Vou te falar, Duque, se eu entro na sua casa aí eu levo tua mulher, cara, que essa duquesa é linda demais. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse e a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comenta qualquer coisinha, hype aí também pra ajudar na divulgação que não custa nadinha. Eu tô começando a pensar em dar salve nos vídeos pros membros, então se vocês gostarem da ideia, dá uma opiniãozinha. E é isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.